Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 6º e 7º do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho, um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 6. A vida depois da vida. Quando André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, falou-nos das cidades espirituais, descrevendo as intensas atividades nela desenvolvidas, com seus hospitais, suas escolas, seus campos, jardins, rios e tudo mais que aqui na Terra há, inclusive a vida social, muitos espíritas taxaram tais notícias de inverídicas, pondo-as de quarentena, apesar de tais descrições já haverem sido feitas também por outros escritores da vida espiritual, notadamente nas mensagens recebidas pelo reverendo inglês George Vale Owen, com o título de A Vida Além do Véu. Com o passar do tempo, graças a livros desse gênero, persistente e ansiosamente aguardados por muitas pessoas, foi se modificando a opinião a respeito das obras da famosa série ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, que hoje são consideradas respeitáveis e dignas dos maiores elogios, não só pela beleza e pelo primor das descrições da vida espiritual, como também pelos ensinamentos doutrinários que encerram. Recentemente, acabamos de ter mais uma prova da veracidade dessas novidades, com alguns livros escritos por pesquisadores americanos, relatando experiências de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e que retornam à vida e descrevem o que viram e ouviram na vida maior, confirmando os depoimentos não só de André Luiz, como de outros espíritos que nos falaram dessa vida. Vida depois da vida, do Dr. Raymond, pesquisador não espírita. Best-seller nos Estados Unidos, é um desses livros que nos falam dessas experiências inusitadas. Agora, complementado com o novo livro Reflection on Life After Life, reflexões sobre a vida depois da vida, que nos traz o resultado de novas entrevistas com os que permaneceram alguns instantes na outra dimensão da vida, mas retornaram por não ter ainda chegado sua hora de regresso à pátria espiritual. Transformados com essa experiência, eles relatam emocionados o encontro com seres luminosos, como anjos de bondade e compreensão, que aconselham e consolam, orientam e encorajam. Descrevem cidades com edifícios resplandecentes, assim como nascentes de águas cristalinas, além de música celestial que deliciosamente havia no ar, transmitindo paz infinita com uma sensação presente de amor. E não se trata de algumas testemunhas, mas sim de centenas de casos quase coincidentes, variando apenas nos pormenores. Os espíritos, nessa antevéspera de grandes transformações, estão lançando mão de mais um meio para convencer a humanidade voltada para o materialismo de que existe outra vida além da morte física e que a conquista de bens terrenos, de forma desesperada, assim como essa ânsia de viver os prazeres carnais, nada representam diante das venturas da verdadeira vida. Esclarecem-nos ainda que lá seremos recepcionados segundo a nossa condição moral, que os valores que aqui representamos no tocante à posição social, financeira, política ou intelectual nada significam
e se não tivermos o coração voltado para o ideal de servir, que o amor é a chave da verdadeira felicidade, que o espantalho da morte não tem sentido, já que ela é a liberação de certos impedimentos que o corpo carnal nos impõe, que a morte é maravilhosa e que o difícil é lutar para viver como encarnado. Além desses livros que nos falam da vida espiritual, outra coqueluche do momento é a moda de se hipnotizar em pessoas, fazendo-as retroceder no tempo, a fim de que falem de suas existências anteriores, comprovando assim a reencarnação. Vemos que os espíritos procuram acordar-nos para outras perspectivas de vida, para que possamos evitar o desregramento moral desta civilização em decadência, lançando mão de todos os recursos possíveis para nos livrar de imprevisíveis consequências. Capítulo 7. A vida futura. Insignificante é a porcentagem das pessoas que não creem na vida além da morte. Se assim não fosse, não haveria sentido em as pessoas permanecerem neste vale de lágrimas, onde a felicidade não existe, nem entre os mais favorecidos financeiramente. E se aqui ficam, confirmam essa crença, pois sabem que ninguém pode ferir a lei sem que sofram as consequências de tal atitude. Não é porque Deus é vingativo, mas porque o mecanismo dessa lei funciona automaticamente para corrigir a quebra da harmonia quando violada. Instintivamente, todos sentem uma espécie de temor em atravessar as portas deste plano físico. O nada, na realidade, amedronta, o que significa que as pessoas percebem pelo bom senso que, além da sepultura, a vida deve continuar. Seja porque já ouviram falar dela ou porque a morte as assusta. Seja este ou aquele o motivo de sua apreensão, a verdade é que as pessoas lutam desesperadamente para aqui permanecer, a fim de evitar as duras realidades, quando enfrentarem a passagem da morte. Isso confirma a crença na vida futura, já que, se assim não fosse, a deserção desta existência seria a melhor opção. Por que estudar, trabalhar e atritar na luta do ganha-pão, se o nada fosse a eliminação de todos os sofrimentos ou desilusões? Ora, se a dúvida persiste, mais para crer do que para não crer, então é porque, de fato, concluem que há uma outra vida a nos conclamar para esta realidade. Realidade essa que, em todos os tempos, foi objeto de culto e de preocupação de todos os povos. A vida futura já foi provada e é objeto de aceitação por parte de todas as religiões dignas desse nome. O culto dos mortos, as orações para aqueles que partiram, são demonstrações reais de que não acreditam em um final de existência, mas sim em uma mudança de plano. Mesmo os pagãos admitiam a existência do Olimpo e do Tártaro, para onde iam após a morte, conforme o proceder de cada um. E a crença nos deuses e semideuses, nos demônios e em outras entidades não encarnadas, não são outras tantas demonstrações de que, em todos os tempos, esse problema foi objeto de muito interesse? Muitos vivem e falam de forma contrária a esses princípios religiosos de crença na vida extracarnal, mas na hora do desespero evocam as entidades espirituais, isto é, aqueles que aqui viveram como tábua de salvação. Ora, se eles, os santos, não continuassem vivos do lado de lá, por que então apelar por socorro a esses guardiões espirituais? Muitas são as historietas desses que alardeiam o seu ateísmo e a negação da sobrevivência da alma. No entanto,
acabam se convencendo pela evidência dos fatos, seja por perturbações de obsessores em si ou em membros da família. Quando isso acontece, pode ser condição de algum drama pungente e, não encontrando soluções pelos métodos materiais, valem-se do intercâmbio com as entidades espirituais, não importando qual seja a religião que lhes sirva para esse fim. Os negadores da vida espiritual assim se dizem exteriormente apenas para se autoafirmar perante os amigos de aventuras, mas não terão coragem de evocar um espírito altas horas da noite, estando sozinhos em lugar deserto, ou então visitar o cemitério no período noturno. Luzes, vultos e sombras adquiram formas fantasmagóricas, e não há ninguém que não tenha arrepios e não se retese de medo. O vento, balançando uma folha de vegetal ou levando uma folha de papel, amedronta e nos causam sensações arrepiantes. Um animal que se apresente abruptamente nos acelera o coração e nos transmite um frio glacial. São os mistérios da noite e seus impactos psicológicos. Conta-se que certo homem incrédulo, dado a valentão, fez uma aposta com um amigo para provar que não acreditava em espíritos. Iria ao cemitério à noite e fincaria um prego no portão de lá, como prova de que ali estivera. Como estivesse garoando, ele se muniu de uma capa e para lá se dirigiu. Entretanto, como percebera que estava afrontando os denominados mortos, ficou tão amedrontado que, ao bater o prego no portão, não se apercebeu de que havia pregado a capa junto. E, ao sair rapidamente daquele local, viu-se preso, o que lhe causou uma crise de funestas consequências. Ganhou a aposta, mas quase morreu de medo. É claro que esse medo é produto de nossa ignorância, porque os espíritos não fazem mal a ninguém, desde que não lhes ofereçamos condições fluídicas pela nossa posição mental. O pensamento voltado para o bem é barreira para qualquer influência negativa. Se não houver afinidade, não haverá interferência. Kardec nos fala de uma senhora espírita que, estando só certa noite, viu uma pessoa dentro de sua casa, o que a alarmou, mas acalmou-se e foi dormir tranquilamente quando constatou que se tratava de um espírito. Ela era vidente. Ninguém, na realidade, pode conceber a ideia de um fim de existência, porque a vida espiritual é intuitiva, está no íntimo de todos nós. Porque, na realidade, já passamos por essas experiências muitas vezes e, portanto, estas se fixaram em nós, fazendo parte inalienável de nosso patrimônio espiritual. Assim, encerrando os capítulos sexto e sétimo, para a próxima semana apresentaremos os dois próximos capítulos: a vida espiritual, corpo mental e sono. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.